Oi, oi! Eu vou compartilhar com você um pouquinho de como tem sido essa minha primeira onda da ressonância harmônica. Eu tenho tido muitas catarses. Agora que eu tô no finzinho dessa primeira onda, quase chegando aí no terceiro mês, eu tenho percebido que as catarses elas diminuíram um pouco, né? Pelo menos as catarses físicas, elas diminuíram um pouco. Mas o que eu percebo é que algumas catarses aí na tentativa de me desprender da matéria tem acontecido com alguma frequência, de forma repetida. Bom, primeiramente, inicialmente, o que eu percebi? Eu percebi uma potência muito grande, percebi uma disposição maior, uma disposição para levantar, para fazer as minhas atividades aí cotidianas. Eu percebi uma inquietação grande no sentido de que eu nunca gostei de desordem, mas eu nunca consegui ser organizada. Eu tenho uma dificuldade imensa em organizar coisas, mas eu tenho um incômodo muito grande com desordem. Então eu não sou aquela pessoa bagunceira que se sente bem no meio da bagunça. Não, eu sou a pessoa bagunceira, mas que fica completamente incomodada de olhar aquela bagunça, aquela roupa jogada, aquela desorganização no armário, enfim, coisas que eu tenho muita dificuldade para organizar, mas que me incomoda. Sempre me incomodou. Estar num ambiente desorganizado, desarmônico, me incomoda. E aí eu percebi um incômodo muito maior, mas muito maior a ponto de eu tentar, sabe, organizar, por mais difícil que fosse, por mais difícil que possa parecer, porque antes de repente eu ficaria ali e ia falar, não dou conta de organizar esse armário, essa prateleira, esse negócio cheio de coisa, que vou ter que pegar a escada, não vou fazer. Hoje já é algo que me incomoda a ponto de ir lá e transpor a barreira, de pegar a escada e subir, porque tá me incomodando, porque tem que tirar, porque tem que mexer. Então eu percebi isso com a ressonância, uma coisa que empurra, assim, no sentido de vai, faz, mexe, tira isso daí, muda, enfim. Então é uma coisa que impulsiona, assim. Outra coisa, essa coisa de bagunça, a coisa do comer, eu não percebi. Muita gente fala que tem necessidade de comer coisas mais saudáveis e tal. Eu, pelo contrário, aliás, desde que eu comecei com a energia de Axis, eu não sei se tem a ver só com a ressonância, que foi a partir do dia 1º de fevereiro, ou se tem a ver só com a energia de Axis, que veio um pouquinho antes, em janeiro. Que foi quando eu fiz o curso de barras, né, de Axis, eu percebi uma fome maior, uma necessidade maior, né, de carboidratos simples, de coisas que deem pico de glicemia, pico de insulina, enfim. Porque no Axis eles falam que você gasta muita energia, então é necessário você tomar uma Coca-Cola, e aí eles falam, se você achar que você vai tomar a coca e o açúcar vem direto para seu flanco, vai acontecer. Mas se você entender que o açúcar vai pro cérebro, ele vai, sabe? Vai ser absorvido aí para que as suas células tenham energia. Então, isso acontece no sentido de perceber assim que o meu corpo tá requerendo uma energia, sabe? Uma energia rápida. Então eu não tô tendo essa coisa de querer comer de forma saudável, tá? Ainda, pelo menos até o momento, nessa primeira onda, eu não senti isso. Eu tive questões físicas, tive dores de cabeça durante vários dias aí dessa primeira onda. Tive vários sintomas gastrointestinais, então por 2 episódios como se fosse virose mesmo. Eu até num primeiro momento achei que pudesse não ter a ver com a ressonância,
né? Porque a minha família também ficou doente e tudo mais, só que eu sinto que tem a ver com a ressonância, né? E que todos que estão emaranhados comigo também estão aí fazendo parte dessa energia de alguma forma. Foram vários os episódios, tá? De doença nesse sentido, de abater o corpo físico. Vários. Passados esses episódios de abater o corpo físico, o que eu percebi foi que algumas coisas começaram a acontecer no sentido de pequenos prejuízos, sabe? Então, por exemplo, pegar um hidrômetro de casa, tem que repor o hidrômetro e paga lá uma taxa para a Sabesp. Aí, furtaram o número da casa. Ai, meu Deus, tem que comprar outro número da casa. O cara pegou o número, olhou e falou, esse negócio de plástico, e aí levou embora, ele largou um número só e levou o outro. Aí, o que mais que aconteceu? O carro, a gente deixou o carro estacionado num lugar super nobre, numa cidade vizinha aqui, cheio de câmera e tudo mais, uma região super nobre. Quando a gente volta, pouco tempo depois, tá lá duas, nem sei o nome daquilo, um negócio que eu achei que não tinha nenhuma utilidade, descobri que é caríssimo. Uma partezinha lá da frente, das duas laterais, assim, furtaram. Então, isso tem acontecido, sabe? E eu não queria entrar nessa energia, né? Nessa energia de me sentir lesada, sabe? Porque no passado eu tive muito essa energia. Teve um carro, especialmente, que eu tive, que ele foi furtado muitas vezes nesse sentido. Eu voltava pro carro, o carro tava todo destruído, vidro quebrado, tava todo remexido por dentro. Chegou num nível que eu desentortava a porta com o meu joelho, eu entrava no carro e ia embora. Eu já não dava nem importância mais, porque de tão corriqueiro, tão frequente que era. Isso na época que eu fazia faculdade. Então eu não quis entrar nessa energia, porque já faz 6 anos que a gente tem esse carro e nunca tinha acontecido absolutamente nada. Nada, absolutamente nada, graças a Deus. Então, eu não queria, porque isso parece que me trouxe gatilhos do passado, dessa época em que não podia deixar o carro, que daí tentavam arrombar, não sei o que, não sei o que. Então, eu me senti bastante preocupada, né, de entrar nessa vibração aí de falta, de que as coisas iam acontecer e tudo mais. Eu não quis entrar nessa frequência. E aí eu pedi, meu Deus, eu não quero entrar nisso de novo, já passei tanto por isso, eu não quero mais. Aí quando foi no dia seguinte, a gente recebeu um valor, uma quantia, como um presente de uma gentileza aí que tinha sido feita para uma pessoa. E eu entendi que aquilo naquele momento era a resposta de Deus para que a gente não precisasse achar que a gente estava de novo entrando naquela energia de escassez e, enfim, de furtos, de coisas assim repetidas, né? Então eu percebi, assim, eu associo e sinto isso como sendo uma catarse, tá? Como sendo parte dessa catarse. Outra coisa que eu também vejo que tem a ver com o processo de catarse, que é justamente para ver o quão boa eu sou e o quanto que as minhas ações estão pautadas no bem, né, no bem como realidade última e não preocupada na reação da outra pessoa, não preocupada se de repente a outra pessoa é grata ou não, merece ou não a gentileza que eu fiz, o bem que eu fiz para ela. Então eu tenho percebido esses testes da espiritualidade para saber se de fato eu tô fazendo o bem pelo bem, sem olhar a quem, sabe?
no meu trabalho, atendendo muita gente, eu me deparo com situações onde eu me esforço muito para atender determinada pessoa, e aí eu me desdobro muito para fazer além da minha capacidade naquele dia, para atender as demandas daquela pessoa, para ajudar da melhor forma possível, para que ela saia feliz, saia grata, saia com o problema dela resolvido, enfim, né? A população que vai lá é uma população hipossuficiente, vulnerável, e eu me desdobro muito para poder atender de uma forma efetiva essas pessoas. E, em geral, eu recebo sempre um sorriso, um agradecimento, pessoas que querem me abraçar, pessoas que choram para me agradecer, pessoas muito felizes e muito gratas. Essa é a regra, essa é a regra. Só que eu tenho observado que de umas 2 semanas para cá, eu tenho recebido e lidado com muita ingratidão. Pessoas que simplesmente, sei lá, eu fiz de tudo para conseguir um determinado papel para a pessoa e a pessoa pega o papel e vira as costas e nem fala tchau, não me agradece, não fala tchau, enfim. Isso tem acontecido de uma forma bastante frequente e não é só lá, né? Enfim, pessoas que eu ajudei na rua, situações que eu fui colocada e que de repente eu poderia me arrepender de ter feito aquela boa ação. O que eu percebo é que é um teste da espiritualidade para ver se em algum momento eu vou me arrepender, né? O quão genuína foi a minha ação, sabe? Eu tenho percebido isso também. Eu considero como um reflexo aí dessa onda, né? Me testando a minha generosidade, testando a minha capacidade de fazer gentilezas para o outro sem que o outro precise necessariamente me mandar flores agradecendo a minha gentileza, sabe? Porque às vezes a gente acha que a pessoa precisa estender um tapete vermelho quando você chega por conta das coisas que você fez. Mas por outro lado, é muito difícil também a gente fazer algumas coisas para alguém e a gente não ter um agradecimento, não ter um reconhecimento, pelo menos, né, dessa ação, né? Poxa, você me ajudou, muito obrigada, né? Enfim, o mínimo, assim, que a gente espera. Mas Jesus teve que lidar com a ingratidão, né? Acho que de 10 que ele ajudou, um voltou para agradecer. Então, imagina com a gente, né? Se com Jesus foi assim, imagina comigo, como é que não seria? Então, eu tenho encarado isso como um teste mesmo. Eu acho que eu tenho passado no teste, porque eu sempre comparo a Bruna do passado com a Bruna do presente. E aí eu penso, a Bruna do passado, acho que não ia passar nesse teste, não. Acho que não ia dar bom, não. Porque, né, eu era bastante intolerante, enfim, eu acho que talvez não fosse legal esse teste comigo no passado. Mas hoje eu acho que eu tenho conseguido, assim, lidar muito bem com essas adversidades, né? Agora no finzinho aí da minha primeira onda, tô percebendo que tá mais leve, tô percebendo que tudo foi impulsionado, fiz matrícula na academia, tô indo pra academia, o que mais é possível? Isso pra mim era algo assim inimaginável, né? Com a rotina pesada e tudo mais, e com a falta de capacidade de me organizar mesmo, né? Dentro da loucura aqui, da dinâmica. Mas a ressonância te impulsiona e de repente você tá fazendo coisas que você não imaginava. O canal também, nossa, ganhou muitos seguidores.
foi algo incrível, né? A ressonância potencializou isso, porque se não fosse a ressonância, não estaria aí em quase 5.000 inscritos. Então, eu sou muito grata à ressonância, eu sou muito grata a essa potência que é a ressonância. Então, eu tenho um saldo muito positivo da minha primeira onda. Finalizando agora essa primeira onda, eu pareço aquele meme, sabe, daquele extraterrestre que tá com os braços para trás, assim, fala, não me segura! Ou me segura, que eu tô indo ali falar da ressonância para uma pessoa, porque eu não posso ver uma pessoa doente, com problema, que reclama pra mim e fala qualquer coisa, porque também eu sou para-raio de gente que chega para desabafar. A pessoa nem me conhece, mas já me encosta e começa a desabafar. Então, eu sou dessa, assim, me segura que eu vou lá falar do Hélio Couto, eu vou lá falar da ressonância, eu já passo o e-mail do professor, só falta sair com um cartãozinho com o e-mail, mas não é o meu, é do professor. E aí eu já, ao invés de falar para ver o meu canal, eu falo, vê o canal do professor, entra no site do professor, manda e-mail pro professor, aqui o caminho das palestras, enfim, gente, eu falo para todo mundo porque eu acho que a ressonância, ela salva vidas, ela restaura vidas, ela equilibra os seus neurotransmissores. E como eu poderia esquecer de falar isso? Durante toda a minha vida, eu me senti em outro planeta. Eu tenho uma sensibilidade, né, que os espíritas chamam de mediunidade, muito latente. E daí eu percebo que eu, com frequência, não tô nesse mundo, não tô nesse plano. Eu tô escutando coisa, eu tô viajando, sabe? Eu ponho a panela no fogo e saio, pego o carro e vou embora, ponho o feijão no fogo e saio. Eu tenho essa coisa, sabe? Eu vou na cozinha pegar uma água que a minha filha pediu, daqui a pouco eu tô lavando roupa, eu não peguei a água. E eu sou assim, né? Fazer o quê? Acontece. E daí a ressonância, eu percebo que me aterra, né? Ela ainda não me deu esse estado de presença a ponto de eu me lembrar sempre que eu entrei na cozinha para pegar água. Eu ainda não tenho esse estado de presença, mas eu tenho uma sensação de bem-estar quase o tempo todo, praticamente o tempo todo, uma coisa que eu não tinha antes. Antes era uma sensação ruim, assim, um mal-estar, era uma coisa, eu acho que eu não sei muito bem, não sabia muito bem lidar com esse conflito interno de sensibilidade, não sabia o que era meu, o que era do outro. Aí o Axis ajuda muito, né, a gente lidar com o que é nosso, com o que é do outro, o que é seu te deixa leve e é verdadeiro, e o que é uma mentira vai te deixar pesado. Então o Axis te ensina muito sobre isso também. Mas eu percebo que a ressonância me equilibrou os neurotransmissores, sabe? Colocou a dopamina que faltava, a serotonina que faltava, endorfina, ocitocina, tudo em ordem. Então eu vejo que salva vidas de verdade. O professor Hélio fala e é muito verdadeiro isso. Se você conhece alguém que passa por depressão, se você conhece alguém que tem câncer, que tem uma doença, enfim, às vezes você nem sabe que a pessoa está passando por um problema, mas indica para ela a ressonância. Indica o professor Hélio Couto, caminho das palestras, fala, porque isso não é uma opção para quem conhece. Quanto mais informações você tem, mais você será cobrado. Não tem como a gente saber da ressonância e ficar quieto. Não tem como a gente saber, porque a espiritualidade está te testando. Coloca a gente no seu caminho só para saber o quão bom você é. Coloca a gente na sua vida só para saber se você vai indicar ou se você não vai indicar aquilo que você sabe que é bom, aquilo que funciona para você. Se o outro aceita, ou se você fala assim, não, tal pessoa não vai aceitar, isso é uma faculdade da outra pessoa. Isso faz parte do livre-arbítrio da outra pessoa. Isso não é da sua conta. O que é da sua conta é falar
para outra pessoa que existe o professor Hélio Couto, que existe uma experiência incrível, tecnológica, promissora, que se chama ressonância harmônica, que o professor Hélio faz e que o caminho das palestras é necessário, é uma condição para ter a ressonância, e o site do professor é tal e o e-mail é tal. Você fala isso para a pessoa e se a partir daí a pessoa não quiser procurar, é o livre-arbítrio dela. Mas a gente tem que se posicionar frente a isso e a gente tem que propagar a informação que a gente sabe que é boa para o mundo. A gente tem que propagar a informação que a gente sabe que salva vidas, né? Como o professor Hélio fala, quantas pessoas que queriam tirar as suas próprias vidas depois de receber uma carga de dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, que a ressonância promove, equilibrando seus neurotransmissores, não desistiram de tirar as suas próprias vidas. Então a gente não pode negligenciar esse tipo de informação, a gente não pode deixar de passar. Você que é ressonante, a espiritualidade testa a gente, testa muito a gente, isso faz parte das catarses também. Eu entendo que isso faz parte, a espiritualidade está nos testando para ver se a gente já tá pronto para subir de nível, se a gente já tá pronto para dar um salto quântico. E você estará pronto para dar o seu salto quântico quando você não tiver medo de falar aquilo que você sabe que é bom. Você tem consciência, você que é ressonante, você sabe o porquê que você é ressonante, o porquê você chegou até aqui. Agora você vai sonegar a informação? Não, não pode, não é isso que Deus quer de você. Deus não quer que você sonegue informação nenhuma. Eu tô aqui para falar os 4 cantos. Eu agradeço muito a sua inscrição, você que já é inscrito aqui no canal, agradeço muito a sua inscrição. Eu sou muito feliz por ter esse número aí de inscritos. Eu sou muito, muito feliz e grata por você, né? Eu agradeço a Deus pela sua vida, você que é inscrito aqui no canal. E eu peço que você interaja aqui comigo, né? Conte pra mim sua experiência de catarses, conte pra mim sua experiência da ressonância harmônica, o que é diferente, porque tem coisas que todo mundo fala, mas o que as pessoas não falam e que você percebeu que tá acontecendo com você também nessa ressonância. Eu percebi, enfim, esses apontamentos que eu fiz, mas essa coisa do teste para ver se eu sou boa mesmo, se eu sou generosa mesmo com pessoas ingratas, que é uma coisa que tem acontecido assim com muita frequência. Conta pra mim se você passou por isso, se você teve outro tipo de experiência que também ninguém conta, se você já indicou a ressonância para alguém, se a pessoa resolveu fazer, se a pessoa te ignorou, se a pessoa não quis saber, escolheu outro caminho. Compartilha comigo, eu não tenho muitas pessoas com as quais eu possa conversar de espiritualidade, então eu tô aqui super aberta para trocar ideia aí sobre espiritualidade com vocês, inclusive é para isso que eu tenho esse canal. Agradeço super você que me ouviu até aqui, um grande beijo, deixe seu comentário e até a próxima.